futeboldorio.com. Alô, amigos, estamos começando mais uma edição do futeboldorio.com. Em nome da Loteria 66, hoje um programa recheado de craques e de acontecimentos importantes. Está comigo aqui o Dinho, meu amigo Ziquinha. Daqui a pouquinho a gente conversa com eles, mas vamos então primeiramente às imagens de um jogo importantíssimo nesse final de semana. O empate em 3-3 entre Volta Redonda e Barra do Piraí pelo Campeonato de Ligas, Seleção Sub-17. Jogo realizado no estádio Paulo Fernandes em Barra do Piraí. E o Dinho está aqui com a gente. Vamos conversar sobre esse jogo importantíssimo. Foi o primeiro jogo da sequência, né, Dinho? Boa tarde. Boa tarde, Manel. Boa tarde, Dinho. Prazer estar aqui de novo. Realmente, Manel, foi o primeiro jogo, né, da final. E foi 3-3. Volta Redonda estava ganhando o jogo de 3-1. E aí parece que deu um branco no time, alguma situação assim, né? Na minha opinião, que eu fui até lá assistir o jogo pessoalmente e a seleção de Barra do Piraí acabou empatando o jogo. Mas foi um jogo bem movimentado, um jogo de muitos gols, né? E fora as oportunidades que tiveram que não concluíram em gol. E domingo que vem nós vamos ter o jogo, né, da segunda partida, da final, que vai ser aqui em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. 10 horas da manhã. 10 horas. Pois é, rapaz. Então, a gente parabeniza aí o pessoal do Sub-17. Sem dúvida alguma, o trabalho está sendo muito bem feito. Esse time é tricampeão. Se ganhar, vai... Tetracampeão, aliás, perdão. E realmente está com um trabalho muito bom do Marquinho, o De Soga, que é a turma todinha ali, o Jossi, aquela turma todinha que está lá no Sub-17, Norval. Então, é muito legal isso aí. Isso dá saudade do seu tempo que era... Sem dúvida nenhuma. Antigamente tudo era diferente, hein, eu revivi quando eu cheguei lá no Royal, né, um campo lá, e eu já fiz muitas partidas naquele campo lá e fiquei relembrando algumas situações que eu já tinha passado. Que legal. Mas o pessoal tá de parabéns, mano. O trabalho está sendo bem feito, né? Volta Redonda busca aí o pentacampeonato, já foi 4 vezes campeão e tem tudo aí para poder ganhar o jogo aqui em Volta Redonda e se sagrar pentacampeão desse campeonato regional e partir para outra fase, que é a parte estadual. E para a turma do Sub-17, a nossa homenagem, a homenagem especial da TV Ideal e principalmente do programa futeboldorio.com. Bom, depois do Sub-17, vamos então para o Sub-50. Rapaz, a moçada que realmente fez uma festa incrível nesse final de semana, grandes jogos, grandes duelos, e nós tivemos inclusive lá no Aeroclube para o duelo entre o Galera contra o Comercial, um jogo muito bem feito. Vamos então aos resultados desta rodada importantíssima do Sub-50 da Liga de Esporte Volta Redonda. Bom, vamos lá, os jogos, né, foi no sábado agora, e os seguintes resultados foram o seguinte: o Centenário 4, Rock Boa 3, Sociedade Esportiva Retiro 2, Tocantins 0, Galera 1, Comercial 1 e Asa Negra 2, São Luís 5. Pois é, esse jogo Comercial e o Galera era o jogo mais esperado, né? Porque de um lado nós tínhamos aí metade do time do Volta Redonda antigo, né? Do outro lado, outra metade do time do Volta Redonda. Praticamente uma festa excepcional lá no campo 2 do Aeroclube. Nós tivemos lá. E no final, então, 1-1, merecidamente. Aliás, o Valtinho deu um pique no gol do Galera, que faz inveja a muitos garotos de 17 anos. O Valtinho, inclusive, é um dos nossos convidados hoje no programa. Mas antes, porém, vamos falar então com os dois treinadores. Afinal de contas, nós tivemos lá o Paulinho Valeta, que é o treinador da equipe do Galera, e o Mauro Cambraia, que foi o responsável pela equipe do Comercial. Eu pergunto ao Paulinho Valeta como é que ele sentiu esse jogo, por que a equipe do Galera, afinal de contas, jogou devagar, quase parando, Paulinho. Bom, nós conseguimos um resultado muito bom, motivado até pela decisão que pode vir pela frente, como o próprio Comercial, dependendo dos outros resultados. E nós jogamos com muita cautela, porque nós estávamos com alguns atletas machucados, alguns foram até para o sacrifício, como foi o caso do Josiel, do próprio Valtinho. Mas o resultado foi muito bom, um jogo muito duro, muito pegado, que quem veio, assistiu, gostou, com certeza gostou. Bem, nós sentimos um time mais cauteloso com relação aos jogos anteriores. É pela qualidade do adversário?
Também. Nós conversamos isso antes do jogo, com o resultado para a gente, só a derrota que não valia a pena. O empate, a vitória é o nosso resultado. Então, a gente, com a situação que o nosso grupo estava, nós precisamos e fizemos mais retenção do jogo, mais bola no nosso pé e sair em contra-ataque. Poderíamos até ter vencido o jogo, com uma infelicidade, o Ares perdeu um lance ali. Tá aí, portanto, o Paulinho Valeta. E vamos conversar com o Mauro Cambraia também, que é o responsável pelo comercial. Afinal de contas, foi 1-1, jogo muito igual, muito parelho. E é claro, vamos saber por que, né, o comercial, como é que ele encarou essa partida. Afinal de contas, foi merecido ou não, Mauro? Foi um jogo praticamente igual, né? Onde todos tiveram o mesmo compromisso de pegada, né? Mas foi muito bom o jogo, foi bem planejado. Comparando o time do campeonato com esse jogo de hoje, sentiu alguma diferença? O time foi mais lento, foi mais nervoso? Como é que você pode analisar esse jogo especificamente? Então, a gente veio esperando o adversário, com um adversário muito bom, né? E não teve nada mais assim de diferente. As duas equipes são iguais. E foi um bom jogo, foi um jogo de amigos. Tá aí, portanto, obrigado ao Mauro Cambraia. E a galera lá presente, muita gente lá e tal, a galera falando inclusive sobre essa partida, que aliás foi muito bem disputada mesmo. E eu tenho aqui um papo com a galera. Primeiramente vamos falar com o Clóvis. Afinal de contas, Clóvis, como é que está sentindo aí o nível do Campeonato Amador de Volta Redonda e principalmente esse jogo? O nível está muito bom, apesar da idade, né? O pessoal está tudo jogando aí, está tudo tranquilo. Eu vi o jogo, foi bem disputada a partida. Agora vamos ver a final semana que vem. Semana que vem começa a semifinal. Como torcedor, alguma reclamação? Não, tem não, tranquilo. Se a gente for reclamar, vai reclamar de arbitragem, né? Mas errou para os dois lados, não tem que reclamar. Né? Tá muito bom, é um nível... O Nona, ele jogou muita bola, foi um excelente zagueiro e também hoje ele é meio coordenador da equipe, de todas as equipes, está sempre lá dando aquele espetáculo e o Nona vai falar exatamente como é que está sentindo esse nível. O Nona, todo mundo já apanhou do Nona aqui, né? Eu acho que já... Todo mundo um pouquinho, né? Já levou algum? Já joguei muito contra, muito a favor Nona, também. O Nona era o famoso com o xerifão ali na zaga, vou te contar, batia doído, mas gente muito dando, melhor qualidade. Ô Nona, como é que você está vendo o nível do futebol amador de Volta Redonda? Vamos lá, Nona. Tá muito bom, é um nível, né? Tá acima, tá todo mundo acima e correspondendo à altura. Você vê, né, jogadores aí que foram profissionais, tá com a gente aí dando aquela moral. E o futebol tá bonito, 50. E o 40 é à tarde, né? Às vezes dá uma olhada também, um nível super, né? Grande e tá todo mundo bem, graças a Deus. Volta Redonda tá de parabéns. Na verdade, você tá muito inteirão ainda. Tá jogando ainda? Graças a Deus, 60, né? 60 anos a gente tenta fazer alguma coisa pelo galera. Né? Tá certo. Parabéns aí pra você, pela sua forma física, apesar da idade, a idade infelizmente a gente não tem como segurar, né? Mas parabéns aí pra você. E nesse jogo especificamente, alguma reclamação de arbitragem, de time? Foi bom o jogo? Foi legal? Foi muito bom, muito bom. Bom demais. Eu agradecer a você, né, e toda a sua equipe, Marião. Alô? Muito obrigado. Tá aí, portanto, é o bom do futebol amador, exatamente isso. Além, é claro, dos jogos, né? Dos jogos entre os craques, né, de ontem, de hoje, mas esse papo com a galera, um negócio muito bom. Foi realmente um sábado excepcional. Vamos então à classificação do Sub-40? Do 50? 50, né? Perdão. Sub-40 vem depois. A classificação ficou a seguinte, Manel. Em primeiro lugar ficou a equipe do Galera, com 17 pontos. Em segundo, o Comercial, com 16. Em terceiro, o Asa Negra, com 16. Em quarto, o São Luís, com 12. Em quinto, a Sociedade Esportiva Retiro, com 12. Em sexto, a equipe do Rock Boa, com 3 pontos. Em sétimo, o Tocantins, com 3. E em oitavo, o Centenário, com 3 pontos. Então, estão classificados a equipe, porque se classificam os 4 primeiros, né? Então, está classificado o Galera, o Comercial, o Asa Negra e o São Luís. O São Luís ficou com o mesmo número de pontos da Sociedade Esportiva Retiro, né? 12 pontos, mas ele se classificou devido ao saldo de gols, que ele tem 12 saldo de gols pró e o Retiro um só. Tá certo.
Agora, mais do que nunca, a gente exalta sempre aqui, é a festa que a galera faz, né? Então, todo mundo sabe que sábado de manhã é dia de futebol, sábado à tarde é dia de futebol. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal lá no sábado de manhã, lá no Aeroclube. Está dando muito mais gente nos jogos do Amador do que nos campeonatos disputados no Raulinho de Oliveira. Está dando muito mais gente. Impressionante, rapaz. Então, ali, para você ver da ideia, o local ali de estacionamento é enorme, né? Não tem lugar para você estacionar ao sábado ali no Aeroclube. Então, é sinal de que quando há interesse da população, ela vai. Independente se vai pagar ou não. Porque o cara ali vai ali tomar sua cervejinha, bater o seu papo e vai rever amigos, né? E talvez seja esse um dos motivos pelo qual muita gente divorciou do Volta Redonda um pouco. Não que o Volta Redonda não seja o time da nossa cidade. É que hoje, praticamente, são poucos jogadores da cidade que jogam no Volta Redonda. Talvez seja esse um dos motivos. E que, inclusive, já teve lá, né, Zé? Tive, mano. Eu tive no Volta Redonda no passado aí, e a Volta Redonda sempre teve jogadores da cidade. Não que não possa vir outros, mas eu acho que tem que incentivar um pouco mais a categoria de base, formar mais jogadores aqui, para que a população possa estar chegando no estádio e prestigiar mais o time do Volta Redonda. Para você ver o quanto é importante a categoria de base do Volta Redonda, ontem nós tivemos o Volta Redonda metendo 4-0 na equipe do Goianésia, jogo pela Série D do campeonato, e 2 garotos da base fizeram a diferença. O Pablo, que marcou o 3º gol, e o Luquinha. O Luquinha, aliás, estava 1 ano parado. Ele teve um problema no ombro, teve que operar, tá? E ontem ele retornou, estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Estava 1-0 o jogo para o Volta Redonda, quando o técnico Felipe Surian, ele fez as mudanças, colocou o Pablo como primeiro volante e colocou o Luquinha. Incendiaram o jogo. Então foi 4-0, incontestável a vitória. Volta Redonda está classificado em primeiro lugar da sua chave. Agora vai pegar o RT de novo. O RT ontem venceu a equipe do Desportiva lá em Vitória por 1-0, se classificou e quis a tabela, né, a regulamento do campeonato da CBF, de que as duas equipes se enfrentassem de novo. Então, domingo que vem nós teremos lá em Patos de Minas, o RT jogando contra o Volta Redonda e depois o jogo de volta aqui em Volta Redonda, já que o Volta Redonda fez a melhor campanha, então ele joga em casa a segunda partida. Mas de qualquer maneira, foi um jogo muito bem disputado, principalmente no segundo tempo, quando a garotada entrou. Então, eu queria destacar o bom trabalho, né, Manel, que o técnico do Volta Redonda vem fazendo. Exatamente. E se classificando o time em primeiro lugar, né? E se eu não me engano, não falha a memória, a última derrota do Volta Redonda foi pro Fluminense aqui, né? Quinta rodada. De 2-1 na quinta rodada do Campeonato Estadual. Quinta rodada do retorno, foi a última derrota que o Volta Redonda teve. De lá pra cá não perdeu pra mais ninguém. Ele ganhou uma Taça Rio, inclusive invicto. Né? Ganhou invicto, ganhou todo mundo. E o Volta Redonda tem esse treinador. Eu posso dizer para você o seguinte, pelo trabalho que ele vem fazendo no Volta Redonda, pela forma que ele pegou o time para montar a equipe, que foi montado e remontado, porque o Volta Redonda perdeu jogadores ao longo da competição e é exatamente em cima disso que a gente está falando. É o fato de você não poder ter uma equipe base da sua casa, então você tem que remontar essa equipe sempre, porque são jogadores que vêm de fora, jogadores através de empresários, vêm, faz, e muitos deles saem. Por exemplo, o Volta ainda perdeu já de cara. O Luan, que é da casa, foi embora. Perdeu o Maílson, que está indo embora para a Índia novamente, tá? Perdeu o Marcelo, meio campo, que foi embora para Cuiabá. Perdeu também o Thiago Amaral, que era artilheiro da equipe, foi embora também para Cuiabá. O Diabaiano tinha saído para o Macaé, depois retornou. Então, praticamente, ele remontou o time. Foi uma remontagem da equipe do Volta Redonda, então, sinal de que o treinador realmente tem uma visão muito boa e tem um grupo na mão. Verdade. Porque não adianta você também ter um grande treinador se o treinador não tem um grupo na mão. A gente vê que tem jogadores, você sabe como é que é a malandragem do jogador, ele corre de acordo com o interesse dele também, né? Mas é por isso que eu tô frisando e destacando aqui o bom trabalho, né, que o técnico vem fazendo, junto com a sua comissão técnica, porque aqui no Brasil a gente, quando o treinador resultados negativos, todo mundo malha o treinador e é o primeiro a ser demitido. Então, quando faz um bom trabalho, a gente tem que dar, né, mérito a isso aí, para poder se destacar, né, Zico? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma mudança no cronograma do programa, porque nós temos aí 2 candidatos para o segundo bloco,
que são convidados do Sub-50 ainda, tá? Mas convidados que todo mundo conhece, todo mundo espera ter. E no terceiro bloco a gente vai voltar a falar sobre o Sub-40, aí vamos conversar com o Ziquinha também, tá certo? Tá certo. Então vamos lá? Então daqui a pouquinho, em nome da Loteria 66, a gente volta com um papo muito especial com o Riva e também com o Valtinho. Quem não conhece o Valtinho, foi um dos maiores craques que o Volta Redonda já teve até hoje, um dos jogadores que a cidade de Volta Redonda deveria reverenciar, pelos gols que ele marcou pelo Volta Redonda, importantes, e pelo que ele é, como pessoa também. Uma pessoa excepcional e que atendeu o nosso convite, está com uns pequenos problemas, desvencilhou do problema, como também se desvencilha da bola, né? Verdade. E ele veio aqui e vamos conversar com ele no segundo bloco. Daqui a pouquinho, em nome da Loteria 66, estaremos de volta com futeboldorio.com. Estamos apresentando futeboldorio.com. A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos e insufilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 137 2619 e o WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre, 129 Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. A Loteria do 66 está de cara nova. Agora você efetua pagamentos de contas, saques, depósitos, impostos municipais e muito mais, com toda a comodidade e conforto. Além disso, a Loteria do 66 tem um espaço especial para o pessoal da melhor idade, gestantes e portadores de necessidades especiais. E você ainda corre o risco de ficar milionário com suas apostas. Loteria do 66, inovando para sua comodidade. Vai o Flamengo, partiu pela direita, vai botar a bola na área, pode pintar o gol do Mengão. Bola na marca do pênalti, pode ser o gol do Fluminense. O juiz autoriza a cobrança. Alô, torcida vascaína, pode ser agora. Falta perigosíssima para o gigante da colina. Escanteio para o Bota. Vamos lá, Fogão, tá na hora de marcar o primeiro. O Rio de Janeiro está com a Bradesco Esportes. São 24 horas de esportes no ar. Sintonize 91.1 e escute nosso timaço de comentaristas na programação mais carioca do rádio. Na noite. Eu sou o Edinho Silva. E eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Pois é, amigos, em nome da Loteria 66, estamos de volta com futeboldorio.com. E agora, 2 figuras especialíssimas aqui no programa. Uma pessoa que nós temos assim, um carinho muito grande por ele, tá aqui o Valtinho, e o Riva, que trouxe o Valtinho aqui. É difícil falar com o Valtinho, mas o Riva conseguiu trazer o Valtinho aqui. E o Valtinho, como eu disse aqui já, antes dele chegar aqui, o Valtinho talvez seja um dos jogadores que a cidade de Volta Redonda mais deve, tá? Não é o Volta Redonda Futebol Clube, a cidade de Volta Redonda, pelo muito que esse rapaz fez pelo Volta Redonda, pelo esporte Volta Redonda e pela figura que é. Uma figura excepcional, uma pessoa que não é porque você está aqui não, Valdir, você sabe o quanto que eu te admiro, tá? Então talvez seja um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Volta Redonda e mais defendeu com muito amor as cores do Volta Redonda, e é um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui, Valdir. Manel, é um prazer meu, eu
agradeço suas palavras. E assim, eu nasci em Volta Redonda, né? Me criei em Pinheiral, mas vivo aqui, estou sempre em Volta Redonda, trabalho aqui. E o Volta Redonda tá ligado na minha vida. Eu também devo à cidade de Volta Redonda e devo tudo ao Volta Redonda Futebol Clube, o clube que me acolheu. Eu vim para cá com 14 anos e tive a oportunidade de me profissionalizar. E sou muito grato ao Volta Redonda também por tudo que fez por mim. E não tinha outra forma de retribuir que não fosse dando o máximo, o meu máximo, fazer tudo que era possível fazer dentro de campo para ajudar e defender as cores do clube. O Pautinho, todo mundo conhece do futebol profissional de Volta Redonda. E o Riva é outra figura excepcional também. Todo mundo conhece o Riva, todo mundo sabe quem é o Riva aqui em Volta Redonda. Uma pessoa que está ligada diretamente ao futebol. Riva, prazer muito grande ter ele também aqui. O prazer é nosso, Manuel. E só fortalecendo o que você falou aí, essa figura que o Valtinho cara, um cara acima de tudo. Cara do bem, pai, amigo, um parceirão mesmo, entendeu? Tamo aí, Manel, na luta pelos 50. Antes da gente continuar o papo com o Valtinho, eu gostaria de frisar aqui, no sábado agora, nesse jogo comercial e o Galera, o gol do Galera, a arrancada que esse cidadão deu, na hora eu estava lá de fora, porque assim, será que aquele pessoal que está treinando do outro lado não tem inveja disso aí não? Vou te contar, Valtinho, parabéns pela sua forma, tá? Porque a gente sabe que o tempo corre, a gente não consegue parar o tempo mesmo, infelizmente, né? Mas você continua praticamente com aquela mesma pegada que você tinha como jogador. É claro que não tem mais aquela vitalidade tem ainda, mas não tem também aquela pegada que tinha antes, porque sabe como é que o tempo corre. Mas parabéns aí pela sua forma física e principalmente pela técnica, né? Porque aquilo ali é de craque. Aquela bola que você enfiou, aquela corrida que você deu ali, só craque que faz aquilo, né? Sim, a questão física é uma sequência, né? Lógico, o tempo, como dizia Cazuza, o tempo infelizmente não para, ou felizmente não para. Então, existe um desgaste, existe uma certa perda, mas assim, sempre que possível eu tento me manter numa condição para quando eu precisar fazer alguma atividade ou um jogo assim, tal, tentar fazer o melhor. E felizmente também sempre fui. Sempre tive um condicionamento bacana, sempre trabalhei com pessoas que me orientaram muito bem nesse sentido. E hoje também a gente não pode deixar de falar da questão que é fundamental, e eu acho que essa competição também tem despertado isso na rapaziada da nossa idade, aí, os nossos contemporâneos, aí, a questão da saúde, qualidade de vida. Então isso é importante para nós. E no meu caso específico, é prazeroso estar participando da competição com meus amigos, tantos jogando junto como adversários, mas assim, acima de tudo é saber que tem uma grande quantidade de pessoas que está se condicionando, tentando melhorar a sua condição física aí, para poder participar bem da competição. O cara tem que se preparar, né? Tem hora que eu fico muito feliz quando o cara fala que eu fiz a cobertura do dilúvio, né? Mas eu continuo falando até hoje, senão que graças a Deus a vida passou e a saúde permanece. Com certeza. É importante isso. E no caso, por exemplo, do desportista, de modo geral, o esportista, eu acho que ele se cuidar, cuidado consigo próprio, isso aí ele está trabalhando para ele e também para a coletividade, porque você é um artista, quer queira ou não, você é um artista, o cara vai lá para te ver jogar. Então, se você estiver bem cuidado e correspondendo à expectativa, você não somente está se cuidando, mas também está dando um presente para a população. E desperta também nas pessoas essa vontade, né? O interesse, o prazer jogar, de fazer. Ver ele participar, ano que vem eu vou participar também, vou me preparar e vou estar lá também. Tem muitos que voltaram assim, né? Exatamente. Hoje você está disputando o Sub-50, mas o Valtinho, que começou lá na base, lá embaixo, como é que começou o Valtinho, esse amor seu pelo esporte, Valtinho? Então, eu sempre pratiquei esporte na escola, a princípio, no início lá em Pinheiral, né? Eu fui criado por meus avós, então eu estudava em Pinheiral, tive um incentivador, que é o Paulo César lá de Pinheiral, que é professor de educação física, que sempre esteve ao meu lado nesse sentido, me orientando e incentivando
a prática de atividade física. E tinha o time do Capitólio, que eu joguei até os 14 anos. Com 14 anos eu vim para o Volta Redonda. E aí fiz minha trajetória dentro do Volta Redonda. Já joguei em outros clubes, mas a minha carreira foi toda pautada no Volta Redonda. E hoje, inclusive, Manel, você sabe, eu sou professor de educação física, trabalho em algumas escolas. E as crianças, os alunos, às vezes perguntam: pô, professor, para que time você torce? Eu torço para o Volta Redonda, eu não tenho outro time. Até porque eu não tenho como torcer por outro. Volta Redonda foi minha vida. O Volta Redonda está ligado, intimamente ligado. Não existe hipótese, eu não vejo nenhuma condição de falar assim, eu torço para outro time. Porque realmente, porque não tem. Eu sou Volta Redonda, eu torço para o Volta Redonda, gosto muito e assim é que acontece. Recentemente nós fizemos aqui o Humberto, né, para a gente bater um papinho, e a gente estava relembrando um trio de ataque, porque ele vinha de trás, mas era também atacante. O Darcy Cavalo da esquerda, o Humberto pela direita e o Valtinho pelo meio. O Valtinho, com esse tamanho dele, o Walter César, o nome dele Valtinho, porque ele é baixinho, né? Como em vez de ser Valtinho aqui, em Volta Redonda, porque era sempre tratado por Walter César mesmo. Walter César, né? Então, com esse tamanho, ele deve ter feito uns 6 a 7 gols de cabeça, lembra? Era fatal. A jogada era fatal. O Humberto pela direita, o Darcy pela esquerda, cruzava e o Valtinho vinha de trás. Eu não devia falar não, mas eu vou falar. Nesse campeonato de 50, eu joguei ontem, nessa partida de sábado, foi meu terceiro jogo. Eu fiz 2 gols de cabeça já nessa jogada, nesse campeonato, você acredita? Então. Aí às vezes eu falo pra turma, você joga lá que a gente antecipa ali e tal. Eu tô falando, brincando que não devia falar, porque no próximo jogo os caras já vão ficar ali. Olha aqui, pra você que gosta de futebol amador, tá? A gente sempre fala aqui, se você vai um sábado lá no aéreo, onde tiver jogo, você vai rever Valtinho, Paloma, Russo, Rosenir, Humberto, né? Todos os jogadores que passaram pelo Vilas, todinho que passou pelo Volta Redonda, estão lá no campeonato 150. Isso aí, Valtinho, se você soubesse o presente que vocês estão dando para a cidade de Volta Redonda, é importante porque quem conhece um pouco da história de Volta Redonda, do futebol amador de Volta Redonda e profissional de Volta Redonda, e vocês hoje enganjando também o futebol amador, isso é um presente que você está dando para a cidade, dando qualidade ao campeonato, que é muito bom, já é muito bom, tem grandes jogadores aí, mesmo aqueles que não foram profissionais, mas tem muita... Eu tenho um jogador aqui, 2 jogadores que não chegaram a profissional, mas, quer dizer, chegaram quase lá, mas não chegaram a profissional, e que eu acho que tinha uma técnica tão apurada que eles jogavam em qualquer time do Brasil, o Chiquinho, tá? E o Marcílio. 2 jogadores que eu sempre falo, jogava em qualquer time do Brasil. Eu sempre digo, eu tenho um menino que gosta muito, meu filho gosta muito de futebol, e eu sempre digo para ele, quando a gente vem assistir ou ver, quando comenta alguma coisa, infelizmente, a gente, aqui em Volta Redonda, você citou 2 nomes aí, a gente sabe até que tem outro, o Marcelo sempre foi um grande jogador, o Chiquinho sempre foi um grande jogador, o Riva está aqui, e a gente sabe que a cidade, essa região, teve muito jogador amador com qualidade de jogador profissional, entendeu? Exatamente. E esse campeonato oportuniza isso, junta essa turma toda. E assim, também parabenizar os organizadores, né, por dar essa oportunidade. E você, Manel, eu falei com você antes fora ali, né, mas quero te parabenizar porque você está falando o tempo não para. Desde que eu me conheço como gente, você está envolvido em divulgar, em trabalhar, em projetar a gente quando era amador, o futebol amador, você cobria o profissional e os amadores lá. Então também te parabenizo pela sua carreira. Você falou, obrigado pelo que você falou, mas eu falo também em relação a você, pela essa sua competência, pela sua obstinação em divulgar algumas situações do esporte que precisam ser divulgadas, que não tinha tanta mídia assim, você sempre teve esse cuidado. Para você ter ideia, eu tive um professor, que eu nunca esqueço dele, chama-se Paulo César Gomes. Não sei se você já está na sua época. Tá. Foi o maior repórter esportivo que essa cidade conheceu. Tá? E foi através dele que eu me inspirei também, porque na época, inclusive, eu não era repórter esportivo, eu trabalhava com música. Tá? E brincadeira para lá e para lá, comecei a gostar do futebol, acompanhando o trabalho que o Paulo César fazia naquela época. Então ele foi um professor para mim, que infelizmente não está entre nós mais, morreu muito cedo, tá? E olha, o último trabalho dele foi um jogo do Volta Redonda. Eu me lembro até hoje, nós fomos para Friburgo, fazer Friburgo. Você estava nesse jogo. Friburguense e Volta Redonda, fazia um frio incrível mês de junho.
E ele tinha um problema, coitado, já estava com problema de gripe, estava com uma gripe muito forte, e aquilo agravou de tal forma, ele tinha problema de pressão. Demais. Então ele chegou de lá queimando em febre. Na época, nós fomos direto no hospital da CCM, o doutor Guanair, também falecido já, estava de plantão. Aí foi o doutor, dá uma olhadinha no Paulo César aí que não está muito legal não. O Guanair falou assim, ele vai ficar. E ele não saiu de lá mais. Então aquilo ali, quer dizer, o último trabalho dele foi com o futebol, com Volta Redonda e automaticamente. Então são coisas que o Volta Redonda faz e que quando às vezes, recentemente não foi mago nem nada, não foi obrigado a desabafar com a pessoa, que o cara não conhecia, acho que não sabe nem quem era eu, no caso, dentro do Volta Redonda, da história do Volta Redonda. Eu comecei a cobrir o Volta Redonda, para quem não sabe, no dia 9 de abril de 1975, ou seja, um ano antes do Volta Redonda nascer. Por que isso? Porque o Volta Redonda nasceu no 9 de abril, quando foi feito um almoço pelo aniversário da CSN, e estava ali o Heleno Nunes, que na época era presidente da CBD, e ele pediu que um time de Volta Redonda fosse formado, um time profissional. Na época tinha o Guanaíra aqui, que é o time que era o único profissional que tinha aí, que era o Flamengo da Vila Americana, né? Terceira divisão. Então fundaram o Volta Redonda, e a partir dali a gente já começou a cobrir o Volta Redonda, então, antes do Volta Redonda nascer. E no primeiro treino do Volta Redonda, que foi realizado no campo do Comercial, quando foi apresentado a comissão técnica com o Paulinho de Almeida, com o Flávio Costa, com o Hilton Santos, com o Chico, massagista, né? Que é a turma todinha, né? Então, eu fui lá, naquela época eu trabalhava na Rádio Siderúrgica, né? Estava acostumado com o forte amador, que chegava lá, batia papo com os outros no meio até bola rolando, você batendo papo, eu fui entrando no meio do campo, né? Aí o Paulinho de Almeida ficou olhando aqui assim para mim, eu fui chegando, né? Como gravadorzinho. Aí o Paulinho chegou perto de mim e falou comigo assim, o senhor é jogador? Eu falei, não. É diretor? Não. Então lá fora, porque aqui só jogador e diretor. Eu fui o primeiro repórter a ser expulso pelo Paulinho de Almeida. Riva, vamos falar um pouquinho do Riva também. E aí, Riva, como é que está o esporte amador, de modo geral, a sua participação direta aí? Na luta, né? Como o Walter falou aí, é gratificante para nós, jogadores dos 50, ver essa figura, você lá fora, entendeu? Cobrindo a gente, entendeu? Dando essa força necessária para o esporte, que muitos não dão, né? Muitos só uma notinha, às vezes, e você tá lá cobrindo, sol, chuva, acabou o joguinho e você tá lá, rapaziada, dando entrevista lá fora, é muito gratificante pra gente. Assim, dá um ânimo a mais pro esporte, com certeza. Tá certo, o Riva não quer falar nada dele, fala do Riva um pouquinho, Valtinho. O Riva, ele assim, até para lembrar aqui que a gente já tem um projeto nosso, né, do Master, que já tem aí. Exatamente, é sobre isso que a gente quer falar mesmo. 10 anos aí que a gente está nessa luta, é muito bacana, é um encontro também, né? Isso é importante para a gente, é um encontro de ex-atletas, de ex-jogadores, e o Riva faz parte, é um cara que a gente gosta muito, respeita muito, porque é um cara que também, muito presente, é um cara que está sempre ali disposto a vamos fazer isso, vamos. E junto com isso a gente atura ele lá, que joga também. Mas o cara tem um humor bacana, um astral muito legal e acima de tudo sabe jogar, joga, isso é importante também, né? Porque o projeto é a gente estar em atividade, mas ele está junto, né? A gente tem o prazer de estar recebendo ex-jogadores do Volta Redonda que passam por aqui, que vêm por aqui, vem, joga um joguinho, ou a gente encontra fora daqui. Esposo, encontra, isso mesmo. Sábado agora, rapaz, tinha gente dentro e fora. Sabe quem está lá de fora lá? Que você não sei se você encontrou com ele. Eduardo. Conversei com ele rapidamente, ele chegou lá. Estava lá treinando o time de E há 3 meses atrás nós jogamos em Cabo Frio, o Eduardo estava aí, chegou com o Friburguense. 3 meses atrás, mais ou menos, nós jogamos, o Master foi a Cabo Frio, o Eduardo até esteve lá, jogou contra a gente lá, depois ficou conosco também. E o Riva falou, eu acho que é esse o objetivo. O futebol é muito legal, muito marcante na vida da gente, mas uma hora ele acaba. Mas o que o futebol nos proporciona, ou nos proporcionou, pode seguir para frente com esse encontro, essa convivência que permanece. Né? Essa semana a gente ficou na expectativa aí de receber o Moita, né? Porque o Moita tá fora aí. Ligou para a gente durante a semana que viria, mas ele teve um compromisso lá e não pôde chegar. Mas é muito bacana. E, mais uma vez, é sempre empolgante você jogar o futebol
E saber que ali em volta tem tanta gente que tem o prazer de ver e tal, e a gente poder resgatar isso, estando lá dentro ou estando do lado de fora, mas saber que você vai ver pessoas que talvez que no dia a dia, né, em função dos compromissos profissionais, você não consegue ver. E está sendo muito legal, é muito bacana e gratificante pra gente. Você que acompanha direto, Mané, você vê que fica cheio. O ambiente ali... Eu falei, é impressionante a quantidade de pessoas que vão ali, né? Você encontra amigos, bate papo, conversa, você tem essa aproximação dos seus amigos. É uma coisa muito gratificante, cara. Muito Manel, gratificante, eu quero cara. só aproveitar isso aqui para falar, parabenizar, né, o Volta Redonda, né, a equipe do Volta Redonda, pela campanha, direção, né? A comissão técnica, os jogadores e tal, pela campanha. É um campeonato importante, né, esse campeonato da Série D. E a gente, mesmo à distância, a gente está acompanhando e fica feliz de ver que a equipe está progredindo, tá na disputa, está na briga, e a gente tem muita confiança, muita fé que com o trabalho que está sendo executado aí pela comissão técnica, pelos jogadores, pela direção e tal, o Volta Redonda tem muito boas condições de sair, de passar da Série D e galgar esse espaço que eu acho que é merecido na Série C. E só reforçando isso, que assim, num passado que não é tão distante, a gente já conseguiu isso, né, esse feito, era a Série C, nós fomos vice-campeões da Série C, o Volta Redonda disputou durante 2 ou 3 anos a Série B, mas era uma competição diferente de hoje, porque antigamente não se tinha essa visibilidade que tem hoje, então acho que é uma oportunidade ímpar para o Volta Redonda buscar esse espaço que por merecimento o Volta Redonda disputou uma Série C aí, e quem sabe daqui a brevemente numa Série B, quem sabe numa Série A. Nesse jogo de ontem, tem um garoto que entrou lá, incendiou a partida, que você tem muito a ver com ele, que é o Luquinha. O Lucas, né? O Luquinha chegou lá, meu velho, acabou, fez o segundo gol do Volta Redonda. É um bom menino, é um bom jogador. E tá um ano parado, porque ele teve uma operação no ombro. É verdade. E voltou em plena forma. Agora, com relação àquele título da Série C, eu sempre falo aqui, as pessoas falam que assim, mas, poxa, como é que era o time Volta Redonda? Simplesmente o seguinte, aquele time, o time de 94, em 94 o Volta Redonda estava quebrado, lembra? Isso. Não tinha time. Aí pegaram o Wilton Xavier para ser treinador, o Leite, o Wilton Xavier, e montaram um time com 9 jogadores da casa e 2 de fora. Os 2 de fora eram o Eduardo. Que jogou pelo Fluminense na Copa Rio, quando foi campeão. Aliás, aquele jogo foi sensacional, né? O primeiro jogo, o Fluminense meteu 4-1 no Volta Redonda aqui. Aí foi para Laranjeira. Aí esse cidadão aqui fez o gol do Volta Redonda. Foi 1-0. E foi para a decisão de pênalti. Volta Redonda ganhou nos pênaltis e calou a Laranjeira, que estava lotada. Né? Já tinha gente fazer até churrasco lá, que ninguém esperava. Você ganhou de 4-1 o primeiro jogo. Em Volta Redonda. Lá em Volta Redonda. Como é que você vai perder esse jogo em casa? Não tinha como. Então a torcida do Fluminense lotou a Laranjeira, foi lotação total. E a torcida do Fluminense estava ansiosa por um título, né? O Fluminense estava precisando. E nós fomos lá e conseguimos esse título lá dentro. O jogo estava tão difícil para o Volta Redonda em termos de torcida, que eles proibiram a torcida do Volta Redonda de colocar faixa. O Braga, coitado do seu Braga, né? Falecido Braga, foi lá com a torcida eucaliptaço, lá o cara falou assim, aqui não vai colocar faixa, não, aqui só tem tricolor, porque hoje é festa nossa. Mas só que o Volta Redonda calou aquela turma todinha. Então naquele time tinha 9 jogadores da casa, 9, tá? Que foi campeão da Série C e permaneceu na Série B, tá? Permaneceu na Série B por longo tempo. E sabe por que perdeu a classificação? Por um erro administrativo. O Volta Redonda foi jogar com o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. E o Anderson Ortega, que tinha sido emprestado pelo Volta Redonda, pelo Fluminense, o Volta Redonda revalidou a inscrição dele o empréstimo, na federação ele ficou ilegal na CBF. Só que o vice-presidente do CRB, do Sampaio, era o Fernando Sarney, que era filho do Sarney e vice-presidente da CBF. Falaram com ele, foi bastante para eliminar o Volta Redonda. Valtinho, honra enorme tê-lo aqui. Eu espero que você volte outras vezes. Eu quero que você retorne aqui no final desse campeonato, que eu acho que o time da galera vai na final ainda, tá? A galera comercial, Ponte Preta são os 3 times, Riva também, uma grande honra ter aqui, tá? Volte sempre, será um prazer muito grande, tá bom? Um prazer. Tomara, a gente ainda tem, né, pra final ainda tem o jogo aí contra o São Luís, que é uma boa equipe. E vamos jogar, né, vamos fazer o jogo e se a gente puder ser melhor do que eles lá, aí a gente vai
poder chegar a essa final. Mas eu quero frisar e agradecer a oportunidade e mandar um abraço para a galera do Galera, né? Os companheiros que estão lá. E para toda essa turma que esteve sempre envolvida, que está envolvida com o futebol, com o esporte em Volta Redonda, e aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos lá em Pinheiral também, e te agradecer mais uma vez. E você sabe, a gente, na época que joga, quando está jogando, valendo e tal, você fazendo o seu trabalho, a gente fazendo o nosso, mas depois que acabou aquilo ali, a gente já aproxima, até muito em função disso. Você acredita em muitas coisas que eu acredito, a gente já conversou sobre isso, então é um prazer saber que o respeito que você tem por mim, e eu quero externar isso também, o respeito e o prazer de tê-lo como amigo, uma pessoa que me viu crescer e que conviveu comigo aqui esse tempo todo, e até hoje ainda dá oportunidade para que a gente possa estar falando sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente acredita. Nosso convidado permanente. Obrigado, Riba, tá? Obrigado você, grande Manel. abraço. Tá? E em nome da Loteria Minha Amiga, daqui a pouquinho nós voltamos para falar do Sub-40 e vamos receber também o Ziquinha, que é de família de craque, hein? Família de craque, é verdade. Edinho, Valmir, Laísson. É verdade. E tanta gente tem boa. O Luciano, o Ebinho, é verdade. Em um minuto a gente volta em nome da Loteria Minha Amiga. Estamos apresentando futeboldorio.com. Vai o Flamengo, partiu pela direita, vai botar a bola na área, pode pintar o gol do Mengão. Bola na marca do pênalti, pode ser o gol do Fluminense. O juiz autoriza a cobrança. Alô, torcida vascaína, pode ser agora. Falta perigosíssima para o gigante da colina. Escanteio para o Bota. Vamos lá, Fogão, tá na hora de marcar o primeiro. O Rio de Janeiro está com a Bradesco Esportes. São 24 horas de esportes no ar. Sintonize 91.1 e escute nosso timaço de comentaristas na programação mais carioca do rádio. Ele canta Bradesco, ele é fera do papá. Ele canta Bradesco, ele é fera do papá. Eu agora ouvirei, eu agora curtirei, toda night, tô gostosa. Na noite, na noite. A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos e insufilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 137 *2619 e o WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre, 129 Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. A Loteria do 66 está de cara nova. Agora você efetua pagamentos de contas, saques, depósitos, impostos municipais e muito mais, com toda a comodidade e conforto. Além disso, a Loteria do 66 tem um espaço especial para o pessoal da melhor idade, gestantes e portadores de necessidades especiais. E você ainda corre o risco de ficar milionário com suas apostas. Loteria do 66, inovando para sua comodidade. Eu sou o Edinho Silva. E eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite. Todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Em nome da Loteria 66, estamos de volta com futeboldorio.com. O último bloco agora, vamos falar dos meninos, né? Porque nós falamos do Sub-50, agora vamos falar do Sub-40, que 10 anos a menos, e tem aí um grande craque também, que é o Ziquinha, que está conosco, do Sub-40, família de jogador, família de craque, tem, entre eles tem o Edinho, né? Grande Edinho, Valmir, Laírson,
Luciano. Edinho. Luciano jogava quase nada, né? Quase nada. Jogou nada, jogou pouco. E o Dinho que está aqui, que também, por que não? Craque e muito craque também, ainda que está sempre aí. Vamos então para os resultados, Dinho, do Sub-40? Vamos sim, Manel. Nós tivemos aí nesse final de semana, né, a 7ª rodada do campeonato, 7ª e última da primeira fase, onde nós tivemos os seguintes resultados. A equipe do Flamenguinho ganhou de 2-1 do Asa Negra e a Ponte Preta perdeu de 7-1 para o São Carlos. Tá? Então, vou passar aí para o pessoal a classificação do 40, como que terminou o campeonato. Em primeiro lugar ficou a equipe do São Carlos com 14 pontos. Em segundo, a equipe do Flamenguinho com 11 pontos. Em terceiro, a Sociedade Esportiva Retiro com 11. Em quarto, Asa Negra com 9. Em quinto, a Ponte Preta com 5. Em sexto, Água Limpa com 3. Em sétimo, a equipe do Vila Rica, que foi eliminada da competição, com 0, não pontuou. Só para poder frisar aí, duas equipes terminaram com o mesmo ponto, que foi o Flamenguinho da Vila Americana com 11 e a Sociedade Esportiva Retiro com 11. E aí, pelo regulamento, né, o critério de desempate foi os cartões. Então a equipe do Retiro teve 2 cartões vermelhos e a equipe do Flamenguinho teve 1. E por isso a equipe do Flamenguinho da Vila Americana se classificou em segundo lugar. Tá certo. Tá? Bem, a gente só estava falando sobre família de craque, né? O caso do Zequinha, mas tem outra família de craque também. O Edinho, Elcio, Edinho e Assis. Conhece? Muito. São 3 jogadores que... Esse trio também é fabuloso aqui no Esporte Amador de Volta Redonda. E o Edinho está com a gente, ele joga na Ponte Preta, time da Ponte Preta Sub-40. E ele dá seu recado também, é claro, nesse programa nosso, nesse programa futeboldorio.com. Fala aí, Edinho. Esse ano o futebol amador Master 40 ficou bem equilibrado, eu acho que foi competitivo. E essas equipes que vão ficar para disputar essa final, elas mereceram e a gente vai torcer para ganhar o futebol, né? A gente não vai ter torcida individual não, que ganha o futebol do estado, do Volta Redonda e do estado do Rio de Janeiro. Um abraço ao Manuel Alves pelo futeboldorio.com. Tá aí, muito obrigado ao Edinho, né? E tem uma figura também que joga no time de São Carlos, né? Joga com você lá. Que esse também é outro excepcional jogador. Está aí ao lado do filho de Daniel, que é o Caulius. O Caulius chegou, inclusive, a ser lembrado por até seleção brasileira, jogou no São Paulo Futebol Clube. Aliás, o Dinho sofreu com ele. Grande Caulius, sem dúvida alguma, essa figura aí é uma figura exponencial também no esporte aqui da região. E hoje também abrilhantando o futebol de Volta Redonda, o Campeonato Amador Sub-40 do Volta Redonda, mas é um jogador que passou por São Paulo Futebol Clube, entre outros clubes. Flamengo, então... Grande craque realmente, está aí, juntamente com seu filho, o Daniel. Aliás, o Dinho, você jogou uma partida que o Volta Redonda perdeu só de 8-0 para o São Paulo e o Caulius estava lá na época, né? Exatamente. Tive a oportunidade, né, de disputar a Copa São Paulo de Júnior. Na época o Volta Redonda tinha sido convidado e nós jogamos contra a equipe do São Paulo lá no campo do Juventus, na Rua Javali. E o Caulius fazia parte desse time aí, né? Onde tinha Rogério Ceni no gol, Pavão na lateral, o Guilherme, o Caio, Bordon, KT, Pontinha esperto. Denilson. O técnico dessa equipe era o Muricy Ramalho. Jameli, meio campo. Jameli no meio de campo, o Caulius estava lá. Era um time muito bom. Ele tinha sido campeão sul-americano, né? Na categoria sub-17 na época. Eu não tenho certeza não, mas me parece que eu também tinha aquele jogo. Me parece que o Caio naquela época estava no banco, estava não? O Caio era juvenil, estava subindo, o Guilherme estava jogando. Era o Guilherme, o centroavante, e o KT na ponta direita. E o Toninho na ponta esquerda. Ponta esquerda, Toninho, isso eu lembro, né? E no meio de campo tinha o Jameli, que era um grande craque do time naquele momento, né? O Pavãozinho, lateral direito, que era muito bom jogador. E o Bordon, que depois chegou a ser titular de São Paulo, também estava de quarto zagueiro. E o Rogério Ceni no gol. Esse campeonato foi o único que o Volta Redonda participou da Taça São Paulo. Agora, por que o Volta Redonda perdeu? Não é que o Volta Redonda tinha um time ruim, não.
é que o Volta Redonda tinha desfeito o time, você se lembra? Até o Renato Alves que foi como treinador, e tem que fazer uma mesclagem de jogadores do Barra Mansa e do Volta Redonda, fazer um time rapidamente para poder ir naquela situação. Aí perdeu de 5-0 para o Londrina, primeiro jogo, perdeu de 2-1 do Cerro Porteño do Paraguai, e depois perdeu aquela goleada de São Paulo, que aliás foi campeão daquele ano, né? Exatamente, foi campeão. Mas vamos falar do Ziquinha. Isso aí, sem dúvida alguma, o Ziquinha também é outra figura excepcional. Como é que é o Ziquinha? Como é que é viver numa família de craque? Tem que matar um coelho, um leão todo dia, porque senão Sempre, alguém Manuel. passa por cima, né? Não tem jeito. A cobrança é grande, né? Porque todo mundo se espelha. Eu nasci, cresci vendo Edinho jogar, Valmir jogar, Laílson, e fica sempre aquela expectativa. Aí onde você chega, o pessoal fala, pô, você é sobrinho de fulano? Sou sim. Ah, você joga bola? Eu brinco, eu tive oportunidade. Mas é difícil. Só não pode falar que o Edson Moita jogava mais que o Edinho. Aí, complicado. Não, eu vi pouco, eu vi pouco, mano. Edson Moita e Edinho, o bicho pegava, né? Mas então, e hoje você está jogando também no? São Carlos. São Carlos. São Carlos, na equipe São Carlos. Você tem acompanhado São Carlos jogar mais do que eu, porque à tarde eu quase não posso, porque tem rádio. Então ele está mais acompanhando. Fique à vontade. A equipe de São Carlos está muito bem organizada, né? Pelo treinador deles lá, que é o Tim, uma grande pessoa. E eles estão com um elenco muito bom, né? Se classificaram aí em primeiro no campeonato, com 14 pontos. E só que assim, eu vejo que agora começa um outro campeonato, né? A outra fase é um jogo de mata-mata, é semifinal, é um jogo único. Então o campeonato, como eu venho falando, né, nos outros programas, está muito nivelado, muito bom de disputar, né? As pessoas estão indo nos jogos, ver um bom futebol. E com certeza, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter grandes jogos aí esse final de semana, nessas semifinais aí, tanto do 50 quanto do 40. E gostaria de saber do Ziquinho o que ele está achando, né, do campeonato, qual é a perspectiva dele, né, em relação a essas semifinais aí. Jim, Manel, eu tô gostando, cara. O campeonato, cada ano que passa, ele vai melhorando a cada dia mais. Eu tô jogando no São Carlos, venho jogando, participei um ano com o Retiro lá. E tô vendo, fomos campeões no Retiro. E eu converso com as pessoas na rua, o pessoal que está disputando o campeonato, cada ano que passa eles se preparam mais. Não pensa que porque é campeonato de 40 só tem velho, não. Chega ali, ninguém quer perder. Então eu vejo amigos que já jogaram a favor, hoje estão contra, mas tudo se dedicando, cuidando da saúde, do bem-estar, mas fisicamente também, para chegar lá e dar resultado. E a gente na Ponte Preta lá, no São Carlos, a gente está galgando nosso espaço cada dia um pouquinho. A gente está com os pés no chão, como o Jim falou, nós classificamos em primeiro, mas não ganhamos nada. Nós traçamos o objetivo, metas. Vamos começar o campeonato, vamos nos classificar. Correto. Classificamos, agora nós vamos galgar mais um passo, que é fazer o jogo da semifinal contra o Asa Negra, que é uma boa equipe, nós empatamos na primeira fase com eles, para ver se possamos passar para a final. Nosso objetivo é esse no momento. Pois é. Agora veja bem, outro dia o cara falou comigo assim, o Ziquinha já veio jogar no Friburguense, só que o Ziquinha do Friburguense é outro Ziquinha. Então nós temos o Ziquinha daqui e o Ziquinha do Friburguense. Por falar em Friburguense, tem uma figura que passou pelo Volta Redonda, passou pelo Friburguense, passou pelo Fluminense e hoje é técnico da equipe juvenil do Friburguense e tem uma mensagem para nós, que é o Eduardo Carioca. Eduardo Carioca foi daquele time do Volta Redonda que foi vice-campeão brasileiro da Série C. O Eduardo Carioca era um dos poucos que estava de fora, era ele e o Ricardo Três Rio. E o Eduardo tem uma mensagem também para o futeboldorio.com. Queria mandar um abraço pro pessoal do Campeonato Amador de Volta Redonda, a rapaziada que jogou comigo aqui em Volta Redonda também, Vicente, Humberto, Paloma, essa rapaziada aí, o Tatu, né? E um grande abraço. Espero voltar outra vez aqui para jogar uma peladinha com meus amigos. Um abraço, Manuel Alves, ao Futebol do Rio. Vou passar de novo aqui o resultado.
Tá aí, obrigado, Eduardo. Jogava muito também, né? Nossa, muito, né? É brincadeira, isso aí jogava muito. Obrigado, Eduardo. Ô, Dinho, tem agora também a classificação aí, né? Eu vou passar, né, pro pessoal que está nos assistindo aí, se está se atualizando. Nós tivemos nesse final de semana passado a 7ª rodada do campeonato, né, a 7ª e última da primeira fase. Nesse final de semana próximo agora, vai ter uma reunião na Liga na quarta-feira, onde vai ser definidos, né, os campos e dos jogos das semifinais, tanto do 50 quanto do 40. Então, a primeira fase do campeonato, então ficou a seguinte situação. No campeonato dos 50, o Master 50, a classificação ficou a seguinte: o Galera ficou em primeiro com 17 pontos, em segundo o Comercial com 16, em terceiro o Asa Negra com 16, em quarto o São Luís com 12, em quinto a Sociedade Esportiva Retiro com 12, em sexto o Rock Boa com 3, em sétimo o Tocantins com 3 e em oitavo o Centenário com 3. E nesse final de semana, sábado, né, os jogos às 9 horas da manhã, nós teremos os seguintes confrontos das semifinais. A equipe do Galera joga contra o São Luís. Esse jogo vai ser confirmado na quarta-feira, na quinta eu vou estar trazendo tudo atualizado para vocês, mas posso adiantar que esse jogo vai ser no campo 2, lá no Aero. E nós vamos ter também a equipe do Comercial enfrentando o Asa Negra. Esse jogo também provavelmente deve ser no Comercial, tá? Então E o artilheiro da competição da categoria 50 é o Paloma com 12 gols. Paloma. Ah, é isso aí. Grande Palominha. E do Master 40, a classificação ficou a seguinte: em primeiro a equipe do São Carlos com 14 pontos, em segundo o Flamenguinho da Vila Americana com 11, em terceiro a Sociedade Esportiva Retiro com 11, em quarto o Asa Negra com 9, em quinto a Ponte Preta com 5, em sexto o Água Limpa com 3, e em sétimo a equipe do Vila Rica, tá? Então nós vamos ter também, nesse final de semana próximo agora, os jogos às 14h30, os 2 confrontos das semifinais, que serão os seguintes: o Flamenguinho da Vila Americana recebe a Sociedade Esportiva Retiro. Esse jogo provavelmente também vai ser lá na Vila Americana, no campo da Vila Americana. E o São Carlos recebe a equipe do Asa Negra. Esses jogos vão ser... O jogo do São Carlos vai ser provavelmente lá no Retiro, mas na quarta-feira à noite vai estar se confirmando. Só para o pessoal se atualizar, Manel, eu gostaria só de estar lembrando que a primeira fase do campeonato terminou, e onde vai ter as semifinais do campeonato, e tanto na categoria de Master de 50 quanto a de 40, se classificam as 4 primeiras equipes, aonde vão ser feitas as semifinais. Então, nos 50 se classificou o Galera, o Comercial, o Asa Negra e o São Luís. E na categoria do 40 se classificou o São Carlos, o Flamenguinho, a Sociedade Esportiva Retiro e o Asa Negra. Tá certo. Então nós temos aí nesse final de semana muito bom. Ziquinha, qual a mensagem que você pode dar para a torcida do São Carlos aí, para esse jogo que é importantíssimo, esse jogo contra a equipe do Asa Negra? A mensagem que eu transmito para o pessoal para ir comparecer no campo, para nos prestigiar, que nós vamos correr, se dedicar ao máximo para conseguir a vitória. É lógico que a gente não pode definir o que vai acontecer, mas o intuito é esse, Manel. A gente está, como eu disse antes, galgando nosso espaço. Cada dia, cada hora, um pouquinho mais, com o pé no chão para classificar. Esse fato, por exemplo, você com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, isso dá algum relaxamento no time ou o time vai entrar para Não, decidir? Lá não tem relaxamento não. Lá está todo mundo ciente que nós aproveitamos bem a nossa oportunidade. Nós tivemos a oportunidade, fizemos os resultados, mas não ganhamos nada ainda. Não adianta chegar com 3 pontos ou 4 pontos de vantagem na frente do segundo colocado e sair na semifinal. Não, a gente quer passar, a gente respeitamos o Asa Negra, que é uma boa equipe, se chegou, classificou, porque também tem atletas lá com valores muito bons, mas a gente vai entrar em campo para se dedicar ao máximo e fazer o resultado. Tá até porque o regulamento traz, Manel, só para o pessoal também se atualizar, que os 2 primeiros colocados, a única vantagem que eles levam para os jogos das semifinais é eles terem um mando de campo, entendeu? Não tem equipe de vantagem, é 0-0, nada, equipe de empate não. Então não tem jogo semifinal, um jogo único e jogo de mata-mata. Só para não cometer nenhum tipo de injustiça, na categoria dos 40, o artilheiro é o Caulius, da equipe de São Carlos, com 12 gols. Tá certo.
Foi um prazer tê-lo aqui, Ziquinha, tá? Grande abraço. Outras vezes a gente volta mais, com um tempo maior, para a gente poder fazer um programinha mais enxuto, falando um pouquinho mais de você e da família, que sem dúvida alguma só tem craque. Obrigado ao Dinho, tá? E amanhã a gente volta com futeboldorio.com em nome da Loteria 66. Futeboldorio.com